Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se especialmente acolhido. Temos muita alegria em receber todos os nossos visitantes. E não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Sabemos que o Antigo Testamento comparava o reino de Deus com um banquete. São muitas as passagens, como por exemplo a do capítulo 25 de Isaías. Jesus contou muitas parábolas sobre o reino dos céus também. Em várias delas, ele o comparou a um banquete. Hoje veremos uma dessas analogias através da narrativa de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 14. Ouçamos. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou a ambos, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Lucas está contando que Jesus fora convidado por um fariseu, membro da seita mais popular entre os judeus do primeiro século a.C. Os fariseus eram respeitados por sua piedade e fidelidade à lei de Moisés, de modo que as pessoas comuns procuravam segui-los na sua interpretação da Torá. Eles pertenciam, inúmeras vezes, aos altos escalões da sociedade e conviviam com pessoas semelhantes. Nas culturas antigas, tanto judaica como pagã, a ideia de honrarias era muito cultivada. Estava profundamente enraizada. Havia códigos tácitos de honra e vergonha bem conhecidos, e por meio deles as pessoas eram situadas na hierarquia da sociedade. Jesus viu como aquelas pessoas que estavam na refeição para a qual ele tinha sido convidado, provavelmente outros fariseus, igualmente bem posicionados na escala social, escolhiam os melhores lugares junto à posição do anfitrião. E começou a ensiná-los, contando duas parábolas, uma dirigida aos convidados à refeição e outra ao anfitrião. Em cada uma, Jesus introduzia um elemento inesperado, capaz de chamar mais a atenção dos ouvintes, pois o surpreendia por afastar-se do pensamento comum. Na primeira parábola, ele orienta aquele que é convidado para uma festa de casamento a sentar-se no último lugar. Assim, quando ele for chamado a aproximar-se da mesa em que o anfitrião está sentado, será honrado perante todos os presentes. Não se trata apenas de um conselho ético, pois sabemos que Jesus usa as realidades terrestres para anunciar as celestes, para explicar algo sobre o reino de Deus. Comumente é no final da parábola que se encontra o ponto-chave, que aqui situa-se no versículo 11. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Como dissemos acima,
conhecemos as frequentes comparações do reino de Deus com festas de casamento feitas por Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento que um pai prepara para seu filho. Traça essa analogia entre a alegria da salvação, da vida eterna, e a da alegria de uma festa de casamento. De modo que, contando esta parábola, Jesus está explicando como as pessoas devem se comportar se desejam pertencer ao reino dos céus. É a humildade que deve guiar para o reino. Escolhendo os últimos lugares é que se pode pertencer a ele e vir a partilhar da comunhão eterna com Deus. Exemplo perfeito de humildade temos no próprio Jesus, que desceu do céu e se fez homem. Escolheu estar entre os homens, embora pecadores, para chamá-los de novo a serem como Adão e Eva haviam sido criados, em harmonia com Deus, consigo mesmos, com a natureza, em santidade. Na segunda parábola, dirigida ao anfitrião que o convidara para aquela refeição, o ponto-chave está em quem convidar. Não os ricos, os parentes, aqueles que poderão retribuir o convite. Não as pessoas mais influentes e eminentes, embora seja o que costumeiramente acontece. Jesus como que coloca as coisas de cabeça para baixo. Porque, por exemplo, seria normal convidar os familiares. Porém, ele esclarece a perplexidade dessa sua afirmação quando acrescenta que estes poderão nos retribuir. Ou seja, não se deve agir nesta vida esperando retribuições. E tantos escolhem as amizades por esse critério. Vale a pena me relacionar com A ou B? O que ganharei em troca? E tantos fazem opções econômicas e políticas segundo o mesmo critério. Contudo, tendo eles obtido aqui na terra a retribuição, satisfeitos e regozijados, é fácil perder a perspectiva da vida eterna. Nesta segunda parábola, Jesus introduz um segundo ponto decisivo. Aqueles que ele orienta a convidar para as nossas festas. Os pobres, os coxos, os cegos, os desvalidos, em suma, todos os excluídos. Esse é o olhar de Deus, que se aproxima de modo especial dos pobres, dos excluídos, dos pecadores, que somos todos nós. É a nós que Jesus veio. Se na primeira parábola o ponto crucial era a humildade, nesta segunda é a caridade, o dar esmola dando-se a si mesmo. Embora nada tenhamos para retribuir a graça tão grande da salvação, a oferta de nós mesmos é agradável a Deus. Revela a própria misericórdia de Deus que estamos querendo imitar ao agir assim. No capítulo 12 de Lucas, Jesus orientara alguém a vender todos os seus bens e dar esmolas, formando para si um tesouro que as traças não poderiam destruir nem os ladrões roubar. Aqui, no capítulo 14, Jesus manda que se dê alimento, pois fala de um banquete, de uma refeição. Os mutilados, coxos, cegos, não conseguem prover a si mesmos facilmente. Dependem de outros. Esses que alimentarmos e não podem nos pagar ou retribuir são, segundo o capítulo 25 de São Mateus, o próprio Jesus. Todo aquele a quem ofereceres um copo d'água, é a mim que o fazes. As pessoas que cozinham alimentos, marmitas, sopões para dar a quem não tem como comer, as pessoas outras que moram na rua, relatam como isso as faz sentirem-se felizes. A caridade traz a felicidade, coloca-nos junto a Deus, que nos recompensará no dia da ressurreição, com a vida eterna em corpo e alma. É o prêmio dos justos. A caridade jamais passará. A caridade expia os pecados. Embora modernamente essa ideia esteja desvanecida,
A esmola é um poderoso meio de expiar os pecados. E isso era muito claro no Antigo Testamento, como veio a ser no Novo. São Pedro, numa de suas cartas, foi taxativo. A caridade cobre a multidão dos pecados. E a humildade se mostra pela obediência aos mandamentos de Deus em primeiro lugar, reconhecendo que Ele é Deus e nós não o somos. Mostra-se ainda por não se procurarem as melhores posições, o pedaço maior da torta, o melhor lugar, a carne mais suculenta. Mostra-se em tentar agradar os outros, na paciência e na perseverança, conscientes de que reclamar é o oposto da humildade, porque a pessoa reclama quando acha que não merece algo, quando deixa o seu orgulho ficar em primeiro lugar. A humildade também se mostra quando nos aproximarmos do sacramento da confissão, na aceitação das tarefas mais difíceis sem resmungar. E ainda há um movimento muito importante que é preciso fazer. Não apenas dizer que outras pessoas são melhores do que nós, mas realmente acreditar nisso em nosso coração, reconhecendo que essas pessoas têm muitas virtudes que nós não temos, nas quais precisamos crescer, e renunciando a julgá-las. A humildade se mostra ainda em parar de falarmos tanto em nós mesmos, como se fôssemos tão importantes que todos precisassem nos ouvir. É nisso tudo que consiste buscar o lugar no banquete, em buscá-lo a nossos próprios olhos e não para outros verem, a buscá-lo em nosso sentir interior. Fica-nos o convite a procurar sermos humildes exterior e interiormente. Não apenas falar da boca para fora, mas percorrer o caminho da humildade e com ele o da caridade. É assim que nos esperará um lugar preparado para nós no reino dos céus. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.